Record now. E agora eu vou passar para as meninas fazerem a apresentação da Madeleine. And now they will introduce you, Madeline. Então, bom dia a todos, a todas, nesse Morning, everyone. domingo. Nesse domingo, onde nós estamos fechando o ciclo do nosso projeto Prata da Casa, nessa So this versão Sunday, mundo. we are closing the project Prat Silver of the House, okay? The last one in December in the year. E é um prazer ter você, Madeleine, conosco. It's a pleasure to have you here, Madeline. Pleasure to be here. Eu também tenho prazer em estar aqui. Que bom. E aproveitando para que todos possam acompanhar, em breve estaremos divulgando o nosso calendário 2026 para darmos sequência a esse projeto feito para vocês. So soon we will give you the project for 2026, okay? For Silver of the House. Passo a palavra para a Celinha para apresentar a Madeleine para a gente. Now Celinha will introduce you. Bom dia a todos. Sempre um prazer estar aqui. It's always a pleasure to be here. Good morning. E é com muita alegria que o Prata da Casa Mundo recebe hoje Madeline Dietrich, So it's a joy to receive you, Madeline Dietrich, today que in Silver of the World. é uma Helper Sênior e que vem diretamente de Ottawa, no Canadá, nos She's a brindar com a senior sua helper experiência who comes from Ottawa, Canada, e que vem nos brindar com a sua longa experiência com um tema muito profundo e significativo. which will bring us a very meaningful and deep theme. A Madeline estuda e pratica o Pathwork desde 1984. She's been doing the pathwork since 1984. 84. Since 1984. E criou o programa Unlock Pleasure, integrando os created, ensinamentos do guia com a experiência somática. So she made an integration of the pathwork teachings with somatic experience and created a program named Unlock Pleasure. Então, eu convido a todos a estarmos abertos para receber de Madeline essa grande oferta. So we are open to receive this offer from you, Madeline. E receber, então, Madeline, você aqui e a palavra com você, muito grata. So we are thankful to you, and now it's your turn to speak. Thank you for that beautiful introduction. Obrigado por essa apresentação linda. So I'm really happy to be with you here today. Eu também estou muito feliz por estar aqui com vocês hoje. Some of your faces are familiar from when I did the program coordinated by Leticia Belfelis on pleasure a number of years ago. Então, algumas pessoas aqui são familiares para mim, porque nós já fizemos este programa, né? Destravando o Prazer, com a Letícia Bafilha, um tempo atrás. Yes, and some from the Portuguese, or from the Portugal conference, and it was so lovely to have so much Brazilian energy in the room. Então, muitos daqui também estiveram na conferência internacional, no Congresso do Pathwork, lá em Portugal, e eu senti que a energia brasileira se enchia muito os espaços, né? Uma energia alegre, forte. Yeah. And I'm particularly happy to bring this lecture to you, this lecture on the inner penetration of the divine spark, the divine light. Então, é um grande prazer para mim trazer essa palestra da interpenetração da centelha divina, tá? Uma palestra que eu gosto muito. And I can really relate to it at this time of year because here in the north, we have very short hours of daylight. E eu relaciono também com a época do ano que nós estamos vivendo, porque aqui no norte, os dias são muito pequenos, não é? Nessa época do ano, que é inverno. We sit in the dark for many, many hours in the winter. A gente fica no escuro por muitas horas.
And it's such a metaphor for this, that the light will return and the light will penetrate the darkness. So we live that very viscerally here. Então a gente vive visceralmente essa ideia, né, da luz penetrando a escuridão. And trusting that the light will always come. E confiar que a luz sempre virá. And this lecture, I feel, is a really big picture lecture. Eu vejo que esta palestra, ela mostra um grande quadro, um quadro muito amplo. In some ways, it contains like a review of the whole cosmology of the pathwork. E, de certa forma, ela engloba toda a cosmologia do Pathwork. And we could say, I like to feel like this lecture is our creation story in the E eu gosto pathwork. de dizer que esta palestra tem a ver com a nossa criação dentro do Pathwork. And that we all participate in this creation story. E que todos nós participamos nessa história da criação. As part of the connection to the divine spark that lives in all of us and lives in everything. Com essa parte da centelha divina que habita em todos nós e em tudo que existe. And some of what this lecture offers will be very familiar to some of you or many of you. E algumas coisas dessa palestra serão familiares para alguns de vocês ou para muitos de vocês. But take a moment to align with hearing this lecture anew. Mas eu vou pedir a vocês que peguem um momento para ouvir esta palestra como se fosse algo totalmente novo. Trusting that you'll take in this time exactly what you need. Confiando que vocês vão pegar dela, neste momento, exatamente o que vocês precisam. And pray to understand the guide's teachings on a deeper and deeper level. E orem para entender os ensinamentos do guia num nível cada vez mais profundo. So now I want to tell you how this seminar is going to go today. Então, eu vou explicar para vocês como é que esse encontro hoje vai ser. We're going to start shortly with a meditation, and it's going to be a movement meditation with music. Nós vamos começar com a meditação e ela vai ter música. And then I'm going to give a lecture for about a half an hour. E depois, por uma meia hora, eu vou falar sobre a palestra. And then I'm bringing you an exercise from the lecture that you can do on your own. Daí eu vou trazer um exercício para vocês fazerem aqui. And then we'll break out into breakout groups. And with one other person, you'll have 5 minutes each to talk about the exercise. E depois que vocês fizerem o exercício, as salas vão ser divididas em grupos de 2 para vocês partilharem, cada um, 5 minutos da sua experiência do exercício. And then we'll come back, take some questions and comments and that, and then we'll complete. Daí vamos voltar, ver se tem alguma pergunta, não é? E completar, fechar o círculo. Okay? Certo? And I just want to say about questions, if you have questions or comments, put them in the chat. And then se alguém tiver pergunta, pode escrever no chat, tá? And periodically we'll draw from those questions and address them. E de tempos em tempos nós vamos ver se tem algo assim significativo para ver se dá para responder. Seja esclarecimento, né? Ou qualquer comentário também. And hopefully at the end we'll also have some time for those questions. We'll draw from the chat. Eu espero que também no final a gente tenha tempo para poder pegar alguma pergunta, né, do chat para responder para vocês. Okay. So we're going to begin with a meditation just to help us shift our energies. And this is a movement meditation because in this lecture, the guide talks to us about the utter importance of bringing movement into all levels of our being. Então, nós vamos começar com a meditação de movimento, porque uma coisa que o guia fala importante nessa palestra, a importância, como o movimento é algo importante, tá? Então, nós vamos regular as nossas energias aqui com a música e a meditação. Yeah, so get up onto your feet
or you can do it in your chair, whatever you like. Eu sugiro que vocês levantem, né? Fiquem de pé, porque é uma meditação de movimento. Se alguém não puder, pode ficar sentado também. And really listen to your own body, your own rhythm and pace. Então, ouçam o seu próprio ritmo, o seu próprio corpo. Let's bring the music on. Então, pode tocar a música. Ah. And when you come onto your feet, or Quando if you're in ficarem your de pé, chair, ou mesmo na cadeira, really feel your feet for a moment, making contact with the earth. sintam os seus pés por um momento entrando em contato com a terra. Wiggle your toes, Mexam os seus dedinhos do pé, maybe stomp your feet a little bit, just to wake them up. batem o pé um pouco no chão para acordar os pés. And once you can really feel your feet, connect with your breath. E uma vez que vocês sintam os seus pés, conectem-se com a respiração. Maybe 3 or 4 really deep, full breaths. Talvez 2 ou 3 respirações profundas. Exhaling and letting go of any preoccupations. Exalem e se livrem de quaisquer preocupações, So you can be really present. para que possam estar completamente presentes. And now take a little bit of time to warm up your spine, E agora deem um tempinho para aquecer a sua coluna, all the way from the bottom of your tailbone all the way up to your neck. bem do início lá da base da coluna até o seu pescoço. Find your own way to do this. Descubram a sua própria forma de fazer isso. Maybe twisting, stretching. Façam algum alongamento. Taking time to warm up, Deem um tempo para aquecer. noticing the places in your body this morning that might be stiff, Olhando que lugares do seu corpo hoje de manhã podem estar endurecidos. shaking is always good, Então, se mexer, né, sacudir o corpo é sempre bom. or tapping. Ou bater aqui no peito, em partes do corpo. Touch. Toquem o corpo. And now use the next few minutes to just find your own way with the music. Listening to your body, Próximos minutos, ouçam o seu corpo para ver como seguir com a música. No seu próprio ritmo. and maybe we can bring the volume of the music up a little bit. Pode aumentar um pouquinho o volume da música. Awakening your energy. Despertando a sua energia, acordando a sua energia. Really listening to your body. Ouvindo realmente o seu corpo.
Stay connected to your breath. Fiquem conectados com a sua respiração. Touch and sound, always helpful. Toque e o som é sempre ajuda. Ah. Feel your energy waking up. Sintam a sua energia despertando. Feel it moving in your body. Sintam essa energia se movimentando no seu corpo. And just taking a moment now as the music completes to just feel your energy moving in you. E agora que a música acabou, sintam essa energia dentro de você, se movendo em você. Perhaps you can feel that energy as light. Talvez vocês possam sentir essa energia como luz, Your light. a sua luz. Now we'll let the music complete. Agora vamos completar a música, acabar. And take your own time to shift back into your chair. E levem o tempo que precisarem para voltar para sua cadeira. Pode desligar, Maria Célia. Yeah. Welcome back. Bem-vindos de volta. So if we can bring up the PowerPoint, please. Então agora vamos trazer o PowerPoint, tá, Celinha? We'll go to the next slide. Vamos para o próximo slide. Yeah, so in this lecture, when I said it's like our creation story, the guide says creation. Sorry, it's our creation story. Ok. Quando eu falei que essa palestra é sobre a história da nossa criação. So the guide says creation started with the divine spark. O guia fala que a criação iniciou com a centelha divina. It began as a small light in an immense void and darkness. Começou com uma immense light or small light? It was a small light in an immense darkness. Yes. Então, era uma luz pequena numa escuridão enorme. And this tiny spark was and is the ultimate divine reality. E essa pequeníssima centelha é the ultimate what, please? Divine reality. A realidade divina última. The guide calls it the most powerful creative energy. O guia chama a criação mais poderosa divina. Filled with incredible divine love and wisdom. Cheia de amor e de sabedoria divinas. And the aim of this divine spark was to fill this void, this darkness. E o objetivo desta centelha divina era preencher o vazio. So that gradually the vacuum of nothingness, into this nothingness, the light penetrated.
de forma que essa centelha pudesse penetrar a vacuidade, esse imenso vazio. And this incredible light and glowing aliveness E essa luz imensa, super brilhante, contained everything that's in consciousness. ela continha absolutamente tudo que está na consciência. So just take a moment, as the slide offers, to visualize Então, tome um momento this divine light. e olhem para esse slide para visualizar essa luz divina. Thick and golden sparkling light. Essa luz cintilante, Teeming with energy and creative potentials. cheia de energia, né? E com potenciais gloriosos, criativos. Brilliant, effervescent, alive. Brilhante, efervescente, viva, Full of every conceivable and inconceivable creative potential. cheia de tudo que é concebível, todo o potencial concebível e inconcebível de criação. And slowly it spreads, E aos poucos vai se expandindo filling the nothingness, e vai preenchendo o nada. so see if you can visualize this divine spark. Visualizem então essa centelha divina And see if you can feel it within you. e percebam se vocês conseguem sentir esta centelha dentro de vocês. We are all part of this creation process. Nós todos somos parte deste processo de criação. So then the guide goes on to say, you know, as humans coming into the earth realm, we meet this darkness. E daí o guia fala que quando nós, humanos, saímos do reino, né, espiritual e viemos aqui para a escuridão, And the guide talks about in many lectures what can happen that we can split from the light. e ele fala que daí a gente se separa desta luz. And separate. Se separa dela, né? Há uma divisão, uma separação. It's as if particles of us get lost in the void, in this darkness. É como se parte nossa ficasse perdida nesta escuridão, neste vasto vazio escuro. And another way of saying this is we split off into our little separated ego. É uma outra forma de dizer que nós nos separamos, nos dividimos naquele nosso pequeno ego. And in time we can come to believe that the darkness is the true reality. E a gente chega até a acreditar que essa escuridão é a verdadeira realidade. We forget our true nature. Ou seja, esquecemos da nossa real natureza. You know, our true nature as part of the divine A nossa verdadeira natureza como parte do divino and part of the all. e como parte do todo. And the guide says there's an element here where evil comes into play. E daí o guia também fala que há um elemento que entra aqui, que é o mal. O mal entra aqui no jogo, aparece. And in working with this lecture, I really came to feel that evil in its particularness was about ignorance. E estudando esta palestra, eu me dei conta que o mal tem a ver com ignorância. And of course, all of our fears are part of this ignorance and play into the ignorance. E nós vemos que todos os medos fazem parte da ignorância e jogam com ela, com esta ignorância. So let's have the next slide. Pode passar o próximo slide, Celinha, por favor?
Yeah, and I love this visual because it really is a symbol of how our fears and our forgetting and the ignorance that comes in that forgetting blocks the light. Então, eu adoro esse vídeo porque ele mostra, né, como a ignorância e os nossos medos bloqueiam esta luz. And of course, part of the task that we're doing here is to face the illusionary nature of all these fears. Então, parte do nosso trabalho aqui é realmente encarar esse lado ilusionário dos nossos medos. And perhaps fundamental to this, which the guide talks about in so many lectures, is our fear of losing ourselves if we give up our little ego. E isso aparece muito nas palestras do guia, o nosso medo de perder o nosso pequeno ego dentro disso tudo. Esse é o nosso maior medo. That necessity to give up the ego to merge with the divine consciousness. Né? Da necessidade da gente fundir esse pequeno ego com o grande, com a grande. With the big, what? To merge the little ego with the divine consciousness. Com a consciência divina. Sometimes my internet, I can't hear everything. Sorry. Okay. Is there anything I can do to help you? No, I will ask you whenever I need. Okay, super. Thank you. But this lecture also talks about just the fundamental fear of the darkness and of the void, the vacuum that darkness represents. Então, esta palestra fala do medo fundamental da vacuidade, do vazio e de tudo que ele representa. And I invite you to remember maybe a time when you really felt this fear of the void, of the great darkness, how big it can feel, how real it can feel. Convido vocês a lembrarem em algum momento na vida que tenham sentido medo desse vazio, dessa escuridão e quão grande ela pareceu ser. For myself, I remember a time quite a few years ago, I was in Mexico and I spent a couple days by myself in this hotel in this like weird place. Então, na minha experiência, eu passei uns dias num hotel meio estranho, não é? No México. And it was before the day of easily calling somebody on Zoom to connect, or even making a telephone call was complicated. Who called? It was hard to even make a telephone call. Ah, ok. Era difícil, inclusive, conseguir uma ligação telefônica nesse hotel. And I slipped into that place of just feeling like I was living in this void. Então, nesse lugar, eu me senti como se eu estivesse vivendo nesse vazio. And I didn't know what I was experiencing at the time. E eu nem sabia o que eu estava experienciando naquele momento. But then, you know, when I was studying the lectures more, it was like, oh my gosh, that was the deep fear of the void. E estudando esta palestra, eu me dei conta, o que eu senti foi um medo profundo do vazio. We've all had these experiences. E todos nós já tivemos essas experiências. Yes, and in this lecture, the guide goes on to say, as he says in many places, what we're most afraid of is what might live inside of us. E o guia fala nesta palestra e em muitas outras que, na verdade, o maior medo que nós temos é o medo do que está dentro de nós. And all these fears culminate in a fear of death. E todos esses medos culminam com o medo da morte. And also, of course, culminates in the fear of life. E, claro que isso também vai culminar no medo da própria vida. Yeah, so there's some powerful teachings in here to help us confront all these fears that we have as human beings when we're split off from divine consciousness. Então, existem muitas palestras onde o guia fala, né, nessa divisão que nós sentimos, né,
quando se entra na escuridão e nos desconectamos da consciência divina. So we'll have the next slide, please. Próximo slide, Celinha, por favor. And of course, the instructions, as always, to break free of these fears. E a instrução, como sempre, de nós nos livrarmos, nos libertarmos desses medos. And to deeply, deeply understand the nature of fear and of our human condition. E entender profundamente a raiz deste medo e da nossa condição humana. And of course, the work is to confront the fears and confront whatever lives in us. E é claro que o trabalho seria confrontar esses medos, ou seja, confrontar tudo que existe dentro de nós. We can only end our fear of death and our fear of life when we no longer fear anything that lives inside of us. A gente só pode superar o medo da morte e o medo da vida quando a gente conseguir entrar dentro de nós e ver tudo que existe dentro de nós, aceitar tudo que está dentro de nós. And of course, the guide says, this is the path. E o guia diz, este é o caminho. Yeah. And the work of unearthing all that lives in our unconscious. E o trabalho de trazer à tona, né, tudo que vive no nosso inconsciente. And of course, this is the work of a lifetime. E vocês sabem que esse é um trabalho de uma vida inteira. But as we clear our fears, as we meet everything that lives inside of us, E à medida que nós vamos limpando isso, vendo tudo que existe dentro de nós, we allow the beautiful light that each one of us is to shine in the world. daí nós permitimos que aquela luz maravilhosa que cada um de nós é, possa brilhar no mundo. And of course, the guide makes the point that we don't get rid of these things that we find within ourselves that are problematic or that we don't like. We don't get rid of them. E o guia lembra que nós não nos livramos dessas coisas que são problemáticas dentro de nós. A gente não se livra delas, elas continuam existindo. We transform it. We transform the energy back into divine consciousness. Mas nós podemos transformá-las em consciência divina. Let's have the next slide, please. Próximo slide, por favor, Celinha. Is there any question or comment in the chat? Not so far. Let me see. I haven't seen anything. No question. Okay. Put your questions and comments in the chat. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode colocar no chat, tá? I love to see how the teaching is landing for you. Eu gosto de ver como é que esse ensinamento está chegando para vocês. Oh, somebody's writing something here. Pedro. Let me see, Pedro. How How do we liberate the fears? fears? Oh, can you see? Can you read that? A little bit, because I know Spanish. How can we get rid of these fears, as they can be in the unconscious and we are not even aware of which they are? But how do we reach the unconscious? We do it through our dreams. Então, como é que nós conseguimos chegar no inconsciente? Uma é através dos sonhos. Is one way. Essa é uma forma. We can unearth it through creative expression. Através da expressão criativa. And always, always the guide instructs us to pray and meditate and ask to be able to see whatever lives inside of us. E o guia sempre nos convida a meditar, não é? E a pedir ajuda, rezar para saber que medos, o que existe dentro de nós. The guide says that. Oh, sorry, are you? Because something appeared here, someone asking for the previous slide. Well, we can tell them that it's going to be it's recorded, and they'll get the recording. A Madeline está avisando, tá, para a pessoa que perguntou aqui, tá tudo sendo gravado, você vai receber depois, tá bom? Ok. So
Then the guide, as he often does, shifts in perspective a little bit. Daí, gente, o guia muda um pouco a perspectiva, tá? And it brings in this whole piece around how the nature of the divine spark is movement. E daí ele começa a falar como que a natureza dessa centelha divina é movimento, que é esse slide aqui. The divine spark is in constant movement. Que a centelha divina está em movimento constante. It's vital, it's flowing, it's vibrant, it's flexible. Ela é vital, fluida, vibrante, flexível. And that the void is stagnant and static and fixed. E que o vazio é estagnado, é estático, é fixo. And if ever we wonder, how can I align? How can I align with the divine light, with the divine consciousness? E quando a gente se pergunta como que eu posso me alinhar com a centelha divina, com a consciência divina, And the guide offers by making a commitment to move your body, e o guia fala, assumindo o compromisso de movimentar o seu corpo, to move your feelings, movimentar os sentimentos and to move your mind. e movimentar a sua mente. And the task of the pathwork is to bring your whole system into movement. Então, gente, a tarefa do Pathwork, na verdade, é colocar todo o sistema em movimento. And the guide really promises that if we embrace movement on all these levels, we will feel that divine spark. E o guia promete que se a gente colocar tudo isso em movimento, tudo que está falado aqui, nós vamos encontrar essa centelha divina. Yeah, so commitment to moving your body in all the different ways we can. Então, comprometer-se a movimentar o corpo de todas as formas que nós pudermos. And then the guide has some really beautiful teachings about moving our feelings. E o guia tem ensinamentos muito bons a respeito de como movimentar os nossos sentimentos. And the task of practicing emotional fluidity. E a tarefa de praticar a fluência emocional, fluidez emocional. And part of the instruction here is to periodically throughout your day stop and listen to yourself, to notice what you're feeling. E parte desse trabalho é periodicamente, ou de tempos em tempos, parar e prestar atenção, ouvir quais são os seus sentimentos. And to be really curious about the feelings you're avoiding. E ter bastante curiosidade sobre que sentimentos nós estamos evitando. Part of this knowing what lives inside of us and what we might be afraid of is to question, what is the feeling I'm most afraid of? E parte disso tudo é a gente parar e pensar qual é o sentimento do qual eu tenho mais medo de ter. And he says, notice where you cover one feeling, you cover a feeling by another feeling that you feel very comfortable with. E pense como você encobre um sentimento com aquele, encobre o sentimento daquele que você mais teme estar sentindo. O que você arranja para cobrir? Que sentimento você cobre aquele outro que está por baixo? So an example of this is you can really easily be angry, but you never feel grief. Então, você pode estar sempre bravo, por exemplo, com raiva, mas nunca sente a dor, o luto. Or you can access your sadness, but ou não acessa a sua tristeza. And be really curious about what you're avoiding. E, na realidade, ficar curioso sobre o que você está evitando. And of course, the guide adds here that how important it is the energy of a group to help us move into our feelings. E daí o guia fala aqui a importância de um grupo para fazer movimentar os nossos sentimentos. Como um grupo ajuda nesse sentido. Because sometimes it can be hard to be attuned to our feelings by ourselves.
Porque às vezes é difícil nós estarmos alinhados com os nossos sentimentos sozinhos, não é? Não num grupo. And yes, and for Pedra's question about how do we access these fears in the unconscious, well, being in a group and the group energy field, with the intention to bring our feelings to the fore is a very potent place. Então, dando mais uma resposta àquela pergunta que foi feita, como acessar isso, não é? Esses sentimentos que a gente não quer ver, é a gente se abrir, estar em um grupo e prestar atenção dos sentimentos que vêm ali, que estão movimentando, como eles nos tocam e olhar para eles. And thank God that we have these opportunities to be in really well-held groups to allow ourselves to go into our fears and our big feelings. E agradecer, né, por ter a oportunidade de estar em grupos que aqueles sentimentos mais difíceis, digamos, podem vir à tona e serem trabalhados ali naquele grupo. Tem uma sustentação para se trabalhar qualquer sentimento. So there's some really beautiful teachings about feeling our feelings, moving our feelings in this lecture, and I really encourage you to read the lecture, study this lecture. Então, ele fala muito, né, sobre esses sentimentos, como que a gente encobre tudo isso. Eu encorajo vocês a lerem essa palestra, que ela é fantástica nesse sentido. So next slide, please. Próximo slide, por favor. Yeah, so okay. So I'll just take a moment for people to look at that. I should have asked for that slide earlier. Está dando um tempo para vocês olharem para esse slide. Take a moment to read it, and then we'll move to the next slide. Vocês podem ler também, podem ler o slide, está em português, não é? That's what you have just said. Yes, yes. Exactly, So yes. we can Engage in move the on. energy of the group. Yeah, so we can move on. Então, podemos Next continuar, slide. Celinha. Próximo slide. Yeah, thank you. So now we're moving towards the exercise. Então, agora nós vamos nos mover em direção ao exercício. And I was really struck this time working with the lecture about mental flexibility. Então, uma coisa que me pegou quando eu estava trabalhando esta palestra foi a questão da flexibilidade mental. Are we flexible and fluid in our thinking? Será que nós somos fluidos e flexíveis no nosso pensamento? So, I mean, it sounds very simple, but of course, this is the work of challenging our images about life. Parece muito simples, né, gente? Mas, na verdade, é o nosso trabalho de desafiar, não é? As nossas imagens, as imagens que a gente tem na vida. All of our misconceptions Todas as concepções errôneas that can be so fixed. que podem ser tão fixas, não é? Love is dangerous. O amor é perigoso. Men and women can never get along. Né? What? Repeat, Men please. and women can never get along. Homens e mulheres nunca se entendem. All this hundred thinking. Esse pensamento sem, gente, que nós temos na cabeça, né? And, to see how these opinions are so fixed and stagnant and static. Ver como essas opiniões são estagnadas, são fixas, não é? São presas, digamos. And so this is part of the void and the darkness we're trying to penetrate with the divine light. Então, isso é parte desse vazio, não é? Que nós tentamos penetrar com a luz, tá? Isso faz parte deste quadro. So the guide says, move your mind by opening it to new ways of looking at things. Então, o guia fala assim, ó, mova sua mente, abrindo-a para novas maneiras de olhar as coisas. And this last line, the last sentence here, when I saw it, I was like, oh my God, it's so brilliant. E essa última frase aqui, que quando eu li, eu pensei, meu Deus, ele é tão brilhante essa frase.
It just describes what we do. We adopt certain opinions and judgments. Então, ela explica exatamente o que a gente faz. A gente adota certas opiniões e julgamentos And then we invest them with so much energy. e a gente acaba, né, investindo tanta energia nelas And eventually we believe this is what we really feel. e no final a gente acaba acreditando que eles são esses nossos sentimentos reais. And it's stagnant and it's stuck. Isso é algo estagnado, é algo preso, fixo. So next slide, please. Próximo slide, por favor. So now we're going to do, so the guide in this lecture offers us 2 exercises to open up the mind. Então, nesta palestra, o Gui nos oferece 2 exercícios para abrir a nossa mente. And I'm offering you the first exercise. E eu escolhi o primeiro exercício para fazer com vocês. And hopefully you'll be encouraged to go on to the second part of the exercise later on your own. Eu espero que mais tarde vocês, sozinhos, vão para a segunda parte desse exercício, tá? So we're going to take 10 minutes to do this exercise. Então, nós So vamos you- ter 10 minutos para vocês fazerem esse exercício. And the instructions are on the slide. As instruções estão aqui no slide. So you take a current situation that's bothering you, Então, peguem uma situação atual que esteja incomodando vocês, any disturbance, qualquer perturbação, and take the time to notice and name the fixed beliefs então, dê um tempo para observar e nomear, não é? Escrever as suas crenças fixas, the tightly held assumptions you're carrying about this situation. as suposições rígidas que vocês têm e as convicções sobre essa situação sua. And once you've named these fixed beliefs, Então, nomeiem essas situações, nessas crenças, escrevam sobre isso, take time to let yourself envision other possibilities of what's going on. então, dê o tempo para você ver que possibilidades existem dentro dessa sua questão. And really play with these alternatives. E brinquem com essas alternativas, tá? And pray and ask Spirit to allow you to be inspired and guided by these new possibilities. E rezem, tá? Pedindo que o Espírito inspire e guie vocês para descobrir essas novas possibilidades. And then notice how perhaps your disturbance is actually caused by the fixed beliefs. E você talvez vá descobrir que a sua perturbação é causada por essas crenças fixas. And feel the effect. E sinta o efeito disso. So you're going to have 10 minutes to do this, and then Vocês we'll têm 10 go minutos into para fazer isso. breakout groups so you can talk with one other person about what you discovered. Então, depois desses 10 minutos, nós vamos dividir vocês em grupos de 2 para vocês discutirem com uma pessoa sobre o que vocês descobriram, tá? And the instructions are on the slide. As instruções estão aqui no slide. So we'll put some music on in the background. Vamos colocar uma música aqui para vocês ouvirem. Make yourself inspirar. comfortable. Go into the exercise. Daí vocês fiquem confortáveis fazendo exercício. And we'll have the music, the background music, the Peter Catter piece. Pode colocar a música, por favor, Celinha? Já colocou a música, Celinha?
que eu não estou ouvindo ainda. Ainda não? Maybe bring it down and Talvez um pouquinho mais baixo.
We'll have about 3 more minutes. Temos mais 3 minutos. And then we'll go into breakout rooms. E daí vamos dividir vocês nas salas. So just another minute, and we'll begin Só to mais wrap um. up the exercise. Só mais um minuto para fechar o exercício. And as you complete, take a moment to feel the effect of the fixed beliefs E antes de fecharem, tomem um momento para sentir o efeito dessas crenças fixas. and also to feel the energy of new possibilities. E sentir também a energia das novas possibilidades. And we can let the music come to an end. Pode, então, desligar a música, Celinha? And we can prepare to go into breakout rooms where you'll have, or let's say 4 minutes each to talk about what you discovered. Então, vamos para dividir em grupos agora, para vocês falarem sobre o que vocês descobriram na sua questão. And we'll let you know when the 4 minutes is up. Vai ser 4 a 5 minutos e nós vamos avisar vocês quando é para uma pessoa passar para a segunda pessoa. But really make sure that each person gets their time to share. Mas é importante que as duas pessoas compartilhem, tá? É importante isso. Já está pronto aqui. Pode encaminhar, Silvia? Sim. Yes. Ivone is ready. She's going to open the breakout rooms. Super. Enjoy your connection. Então, boa conexão. Divirtam-se na conexão de vocês. Let me know when people have gone to their rooms. Ela pediu para eu avisar depois quando todos tiverem ido. You can see their names here. When the names disappear, it means they are in their rooms. Okay? Okay. Alrighty. There are still some people who are not together. They have to join. Oi, Ivone, a Divina e a Neide, acho que ficou sozinha. E tem pessoas aqui na sala que não entraram. Vou pedir para quem está na sala, agora no salão, para entrar nas salas, para não deixar a sua dupla sozinha.
Do we have Adelaide, people? Cristiano, quem está classificado como unnamed, entra na sala. Rony, mas a Neide e a Alan foram atribuídos sozinhos. Peraí, só um pouquinho que eu vou olhar. Peraí. Peraí que eu vou, eu vou remanejar aqui. Sylvia, are there more comments or questions in the chat? I have just checked. No, there is none so far. Maybe after, no? Yeah. After they come from the sharing. So we'll close the breakout rooms at quarter to 12. Yeah. Mhm. Maybe 1 or 2 minutes more. I don't know, because some people have not reached there Oh, yet for some reason. Sometimes we have some issues. oh, Rony, that's pode too bad. interromper a gravação. Cassia. And we cannot. Então, a Madeline pediu para vocês, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer comentário, qualquer partilha, usarem o chat, por favor. Yeah, so now we're coming back together in the big group, and we have, some time to discuss. If you want to share anything that you discovered, if you have a question about the lecture. Então, nós estamos chegando no fim, mas ainda temos alguns minutos, e vocês podem, então, fazer qualquer pergunta sobre a palestra, algum comentário sobre o que vocês discutiram, qualquer pergunta, estou aberta. And Nanda, one of our workers here, said that she has a feeling, a taste of, I want some more. It's a fabulous lecture. Essa palestra é maravilhosa mesmo, gente. Ela é fabulosa, vale a pena. Yeah. Ler e reler. Fabulous. Yes. I read it 3 times during the week. Beautiful. Really inspiring. É realmente uma palestra inspiradora esta, gente. Yeah, so any other comments? Put them in the chat and Tá, Sylvia will coloquem read no them. chat. Vou ver se tem alguma pergunta aqui. How did this lecture touch you? Como que essa palestra tocou vocês? Vocês podem colocar algo a respeito disso. Como que esta palestra tocou vocês? Gente, there is a big light in front of me. Vocês estão vendo uma luz aqui em mim? Ou não? Estamos, é o sol. Gente, the sun is so bright in I front of see me. I'm getting blind. Where's your I think I'll sunglasses? have to shut the curtain. Só um pouquinho, gente, vou ter que fechar a cortina. Tá muito Yeah. forte essa luz. Just a minute. The divine spark hit me. Você quer que leia, Silvia? Sim, pode deixar que eu Indeed. leio. Só um pouquinho que meus olhos estão meio cegos ainda, tá? Por causa dessa luz. Foi uma luz muito forte aqui, gente. Essa centelha divina me pegou aqui de uma maneira. Deixa eu respirar. I'm a little blind, you see? Yeah. Okay, let me see. Excellent experience. Path for profound reflection. What else? How to fill the void, such a big void after retirement, 1 year retirement, even though I'm doing voluntary work. How can I fill the void? This is a question. Yeah. Well, focus on your energy. Eu acho que é a Landa Focus. que perguntou, não é? Como preencher o vazio depois da aposentadoria? Ela falou, focus on your energy. Yes. Sim. Hã? Every Landa. day, Uhum. every day we get up, we get out of bed, and we notice, am I alive? Am I feeling
present. Ok, então And foque na sua energia. Todo dia, quando você acorda e você se sente viva, se pergunte, né? Eu estou viva, como eu estou? Se pergunte isso. yes, and do the things that help you feel more present, more vital. E faça as coisas, Landa, que façam você se sentir mais presente, mais vital. Ok? You know, we say raise the vibration. Eleve a sua vibração. And then just go out into the world. E daí, saia para o mundo com essa energia. Everybody you meet will experience your light. E todas as pessoas que você encontrar, se você estiver nessa vibração, nessa energia, você vai trazer luz para elas. And on those days that you notice you're feeling down and heavy, look inside. What's going on? E naqueles dias que você estiver se sentindo pesado e para baixo, olhe para dentro e pergunte: o que está acontecendo? Que sentimentos tem aqui? Are there feelings that need to be moved? Tem sentimentos que precisam ser movimentados dentro de mim? Has your mind got stuck in some kind of hamster wheel? E porque a sua cabeça ficou presa naquela coisa do ratinho, aquele camundongo que fica. Como é o nome daquilo, gente? Naquela armadilha. Do the exercise about, where am I stuck? E faça um exercício se perguntando: aonde eu estou presa? We're all responsible for our energy. Porque todos nós somos responsáveis pela nossa energia. And of course, in the path work, we learn how to connect with our energy, move our energy. E no Pathwork a gente aprende como nos conectar com a energia e como movimentar a energia. There are more people here who said, Okay. grateful for this immersion, and I need to follow illuminating and healing. It was excellent. Path for profound reflection. A lot of gratitude and inspiration. Excellent experience. I'm leaving here wanting to resist less to the movement of life. That was Nanda. Bravo. Bravo, Nanda. To resist less. Aida, you inspired me to go into a profound secret. Gratitude. A question here. What leads the divine spark to the fall? It's just a curiosity. What leads the divine spark into the fall? Well, we each contribute to that when we lose our way in the darkness. Então, quando nós perdemos o caminho na escuridão, todos nós vamos passar por esse processo da queda, né? Que essa pergunta é relacionada à queda. The divine spark is always there. Porque a centelha divina, ela está sempre lá. But we separate from it. Mas somos nós que nos separamos dela. And we can notice, am I, with the guide's teachings and with our experience in pathwork, we notice when we've disconnected. E com os ensinamentos do guia, né, em todas as palestras, a gente aprende a perceber, e nós sabemos isso, aparece nas palestras, que nós nos desconectamos da nossa essência divina, da nossa centelha divina. In this lecture, the guide describes the fall a little bit differently than in the original early lecture on the fall. But he says it's a forgetting. Então, nesta palestra, o guia fala sobre a queda de uma forma um pouquinho diferente do que ele falou na palestra sobre a queda. Ele fala que é um esquecimento. As we all know, it's very easy to get lost in the darkness. It's very easy for us to get lost in the darkness. Som.
I'm lost the audio. A Silvia, a gente não está escutando a Silvia agora. What's happening? Ela não está mutada. Silvia, tá tudo bem? Silvia, seu microfone está aberto, mas sua voz não está saindo para gente. Alô, alô? Agora tá. Agora ok. Eu mexi aqui. Tá. There is something. Would you like to complete something? Because there is another question here. Let's take the next question. I reached the belief that in order to have something in life, you have to sacrifice. You cannot spend money in good things like clothes, real needs. Pleasure is forbidden. You share that with many people. Então, I've essa é a discovered. Eu não sei quem é a pessoa, porque está Dell, que é só do computador, né? Então, ela está dizendo o seguinte, que você compartilha esse pensamento com muitas pessoas que pensam a mesma coisa. That is an image. That is a uma imagem. misconception. É uma imagem e uma concepção errônea. The guide teaches us that pleasure is our birthright. E o guia nos fala que o prazer é um direito de nascimento que nós temos. We don't have to do anything to earn it. Nós não precisamos fazer nada para merecê-lo. And pleasure comes with our inner transformation. E o prazer também vem com a nossa transformação interna. I notice Ida has her hand up. Yes, Aida has a question. Não sei se é Aida. pergunta. A Aida quer falar alguma coisa. Pode, Aida, está fechado o teu microfone. Então, eu trabalho uma questão a vida inteira. I've Já been working on entrei- issue all my life. Já entrei por tudo quanto é meandro nessa questão. And I've been going to, so many different ways into this issue. Aí eu, Are we talking about pleasure now still? Nós estamos falando sobre prazer agora, Aida? não. No, tô- we're talking about the divine, the dark and the light. Você está falando sobre É. o escuro e a escuridão e a luz? É algo que fica no fundo do meu coração e Something que that eu is in the back não of acho my heart. solução. Não acho a solução. Something that is in the back of my É heart tão and I can't escuro. find the solution. Que não acho o caminho, nunca achei o caminho para, I've never found the path. para desmontar essa crença, né? I've never found the path to dismount, okay? This belief. A You know- sensação é que eu deixei para outra vida. My sensation is that I left that for another life. Maybe. But you know, Talvez. recently, I've been really drawn to really sit with my heart. Sabe, Aida, eu recentemente tenho sido levada e puxada para ficar com o meu coração. Like in a physical way De uma forma física and obviously in an emotional way. e, obviamente, também numa forma emocional. And it's really coming to me like the importance of our experience that every one of us experiences a broken heart in some way. E me veio também essa sensação de que todos nós experimentamos um coração partido. Todos nós temos um coração partido de alguma forma. Todos nós temos. And I think we don't hold it with the significance that is for a human being to have their heart broken. Eu acho que às vezes a gente não chega na profundidade do que é isso para um ser humano ter o coração partido. And not in an indulgent way to, cling to our suffering. None of that. Não numa forma indulgente ou de ficar presa no sofrimento. Não. But to really honor what it means to have your heart broken and keep your heart open. Mas realmente honrar o que significa ter um coração partido e ter um coração aberto.
So right now in my life, I'm praying a lot to allow my heart to heal, to allow my heart to feel its resilience. Então, ultimamente, eu tenho rezado muito para que o meu coração possa sentir, né, que ele possa ter resiliência, You know, to just feel the strength that lives in my heart. e sentir a força que existe dentro do meu coração. In spite of, or maybe because I've had losses, I've had, you know, things that were so disappointing. All the ways our heart takes a hit. Talvez porque eu tenha tido perdas, não é? E o meu coração foi ferido em algumas vezes. Todos nós, né, somos tomados por isso. You know, because when our heart is closed to whatever degree, we don't let the light come through. A verdade é que quando o nosso coração está fechado, nós não permitimos que a luz penetre dentro dele. Well, that's a little riff of what's going on in me right now. Estou falando para vocês o que está vindo dentro de mim neste momento agora, que eu estou sentindo agora. So I'd you know, just like hold that heart really tenderly. Então, Aida, por favor, seja terna. Coloque Right seja through to the end. terna, delicada com seu coração, até o fim. Do we have one more question, Temos one more mais uma comment? pergunta aqui. Estou tentando. I've been trying, Madeline. That's what Aida is saying. I've been trying. That's all we can do. É tudo que pray. nós podemos fazer, não é, Aida? É o que nós podemos For fazer. help. Pray and ask for help. We can't do it on our own. Pedir ajuda também, né? Quando a gente puder. Muita. So, a Jill, ela pode fazer a pergunta, Jill, só que tu tá Sure. tá mudo. A Jill Unmute. tá muda. Unmute. Unmute. Tá muda, Jill? Tá, O agora nosso abriu. coração, eu acho que ele parte no momento que as pessoas que são mais importantes para a gente nos decepciona. O pai e a mãe. Quando a gente se sente decepcionado ou por um ou pelos dois, aí há uma tipo assim, não confiança. Eu sei porque eu tenho me trabalhado isso muito para voltar a admitir, a confiar. Fosse quem eu mais amei, quem eu depositava toda uma confiança, ela, tipo assim, não correspondeu, o pai e a mãe e o pai, aí o negócio assim, A Jill deixa a Silvia Eu traduzir vou, muita coisa. ok. Mas dá para traduzir tranquilo. Madeline, what a Jill said is that when our heart breaks the most is when we feel disappointed with mom and dad. Maybe mom and dad, maybe a lover, maybe a child. I mean, Talvez não só o pai e a mãe, às vezes uma pessoa amada, um amante, né, uma criança, qualquer outra pessoa. But she said that after you break your heart in that beginning with mom and dad, you lose your trust in the world in a certain way. yes, É yes, of verdade, course. Adil. And that's Of what course. Adil has been working in her pathwork. É o que você tem Well, trabalhado no seu pathwork, não é, Adil? Yeah, for sure, for sure. Com I mean, certeza, Adil. those meu early patchwork, minha experiences. terapia. Pathwork is my therapy, she said. Mine too. Minha também. Madeline, there are people here who wrote, we had a wonderful sharing. It opened new paths. Somebody else said, I need to see my limits before talking. And Yeah. otherwise, I will be always lacking something. Anna, this is Anna who's speaking. Aida asked the question. Aida. Okay, so gratitude for the work. That's what people said. Yeah, you're most welcome. Well, maybe back to Flavia or Ivana to Just a complete minute. for I today. saw something here. I saw a sharing here that I hadn't seen. Tem uma última coisa aqui, gente, Ana Cristina.
que ela diz o seguinte: I loved it and I realized a very deep fear and in the origin that I have been living daily. The lecture touched me and brought light to this fear that has directed me for a long time and paralyzed me until a day when life brought me a situation that I have to move, even though I'm afraid. But I want to transform that fear. And now I realize it's my male part that does that. And for my fixed belief, I need the permission for this male part. And it's something connected with the male and female part, okay? Sure, and that sure. I close this light inside of me. And then my ray of will has been drawn, okay? And has covered my strength to go into action and realize it's something about the male and female side. Great, Ana, great. okay? But Yeah, she is aware of that. Eu estou entendendo, Ana, que você tomou consciência disso, né? excellent. She has owned Sim, her verdade. wholeness Isso mesmo. and consciousness. That's what she said. Perfect. Beautiful. Que No, veio no. lá na origem. Before we wrap up, I want to mention that we did this exercise. Então, antes de fechar, eu gostaria de mencionar que nós fizemos este exercício. But continuing on at the end of the lecture, Mas continuando e no final da palestra, the guide invites us to take the very same situation o guia nos convida a pegar exatamente a mesma situação and look at it through our pride, our self-will, and our fear. e ele pediu para a gente examinar essa mesma questão, olhando por nosso orgulho, a nossa obstinação e o nosso medo. And I think that will really, really take you deeper. E eu acho que se vocês fizerem isso, vocês vão chegar mais profundo na questão. Vai nos levar mais profundamente na questão. So we'll wrap up for today. It's Então, estamos really fechando wonderful to por be hoje. with you. Foi um prazer estar com vocês, gente. Nós queremos, inclusive, agradecer, especialmente aqui a Silvia Gazola, nossa tradutora, durante toda a sua doação neste ano conosco. Mas é um prazer também, é ótimo estar com vocês. É bom demais. Yeah. And I felt so well supported by everybody, by the organizing committee and by the translation. Thank you so much. Aí ela está agradecendo a equipe, ela se sentiu tão sustentada por vocês, por mim, por todos nós. E foi um prazer. It was really so good to be with you, Madeline. Foi muito bom mesmo, foi um né? prazer. My pleasure. Maravilhoso, maravilhoso. Wonderful, Madeline. Wonderful. Sim, maravilhoso. Gratidão. We're having a love fest. Thank you, Madeline. Vai ter uma festa. Obrigada. Quantos corações aqui ela está recebendo, né? Nós queremos Eu amo agradecer. essa palestra, eu amo, foi lindo, Madeleine. Thank Foi you. I maravilhoso. loved your lecture, Madeline. Merci, Gratitude. Madeleine, People pour are saying votre parole. Merci beaucoup, madame. French too. French, English. Foi maravilhoso. Thank you so Volte much for outras your vezes, speech. por Thank favor. you very much. Nós queremos agradecer Thank esse you. público Thank you. maravilhoso que durante todo o ano esteve com a gente. Tem pessoas aqui que não perdem um encontro. Nossa We wanna thank the gratidão people por vir, who came por here. estar com a gente. Thank you so much for being with us. Some people who come every lecture, you know, every time we have a silver of the house, some people are always present. Obrigada Yeah. a vocês, meninas, por tudo, por tudo. Nós estamos fechando o Prata da Casa esse ano com essa live com a Madeleine com chave de ouro. Com chave de ouro. So we Can are I closing our see year all the with a faces golden again? key. Can What? I see all the faces again? Ah, Can ela we quer see ver todos os everybody? rostos. Gente, ela quer ver. Please put view gallery. View gallery. Oh, okay. Yeah.
É, Gente, obrigada. Obrigada. Estarei Legal, sempre Ivone, aqui quando precisarem. Ivone, só agradecer também ao Instituto Ah, Minas, né, que proporciona pra gente, né, esse banho de luz, assim, tanto daí Ah, como de fora, né? he's Obrigado, thanking obrigado. the region ah, for Obrigada a bringing this todos. best of light. He used the expression best of light. Banho de Silvia, luz mesmo, querida, até eu percebi. obrigado. Obrigada, Madeleine. Obrigada, Silvia. Obrigada, Ivone. Obrigada, Maria Célia. Obrigada, Flávia. Obrigada, Patchwork Minas Gerais. Obrigada, Cássia. Cadê a Cássia? Também. Obrigada a yes. todo mundo que nos Obrigada a proporciona tudo todos. isso e um Obrigada, Feliz Natal. Madeleine. Isso, a Gil já agradeceu por todos. A Gil E agradeceu por todos. obrigada, A Gil, Gil, pela sua falou, Gil. Isso presença. mesmo. É uma Muito honra obrigada. estar aqui. Gratidão. Obrigada. Yeah. Wonderful. Warms my heart. Gratidão, foi lindo. Lindo, lindo, lindo. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Tchau, beijo, tchau. Beijos. Ah, all the lights are twinkling out.